Olá, tudo bem? Você está num grupo da Missão Arca. O que é Missão Arca? Missão Arca é a visão que Deus deu para vários cristãos da Paz Church em São Paulo para ajudar as pessoas terem mais e mais da presença manifesta de Deus nos seus lares. Deixa eu explicar. No Velho Testamento, a Arca da Aliança é onde Deus habitava. Hoje, Deus não habita mais numa caixa de ouro, como ele habitava no Velho Testamento. Lá ele manifestava a presença dele na Arca da Aliança. Mas hoje a Bíblia diz que nós, os cristãos, realmente temos a presença do Senhor. E quando nós reunimos 2 ou 3 cristãos, ou mais, juntos, para adorar o Senhor e para estudar a sua Bíblia, Ele se manifesta de uma forma ainda mais especial. Por isso que Ele disse, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Então, nesta reunião, nesse grupo que você está, o grupo da Levando a Arca para sua casa, nesse grupo, vocês estão reunidos, 2 ou 3 ou mais, e a presença manifesta de Deus está presente para trazer milagres, para trazer curas, para trazer vitórias. Hoje, nesse primeiro dia, é um dia muito especial, porque estamos começando o estudo da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Eu quero agradecer muito o pastor Gumer, porque ele tem escrito várias coisas acerca desta oração no seu livro Pai Nosso na Nossa Casa. Então, nesse momento, eu quero introduzir o pastor Gumer, que vai estar sempre todas as semanas, dessas 4 semanas da Missão Arca, falando um pouco mais sobre cada uma dessas frases chaves da oração do Pai Nosso. Deus abençoe e saiba, eu creio, nós cremos que a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Olá, meus queridos, eu tenho o privilégio de fazer parte desse momento histórico dentro da Paz Church e eu sei que você foi convidado por alguém, está se reunindo dentro de uma casa com amigos queridos e nós queremos aqui compartilhar um pouco sobre um dos textos mais famosos da Bíblia, que é a oração do Pai Nosso, que é conhecido universalmente. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e pediram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus começou dizendo o seguinte, vocês devem orar assim, Pai Nosso que estás nos céus. Uau! Quando Jesus disse essa frase, eu imagino que o coração dos discípulos encheu de surpresa, de alegria e até de espanto. Por quê? Eles já conheciam o Deus poderoso, eles criam no Deus criador dos céus e da terra, eles sabiam do poder desse Deus, o Deus que eles não podiam nem olhar para a face, porque senão eles morreriam, porque era um Deus cheio de glória. Mas agora Jesus se manifesta e introduz esses discípulos a essa família e chamando Deus de Pai e eles sendo considerados também filhos, eles ficaram muito surpresos porque é um poder muito forte por trás dessa declaração, porque isso remete ao plano eterno que Deus tinha antes da criação do mundo. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas e por último Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, a primeira imagem que o homem teve foi a imagem de Deus, porque Deus fez do barro e Deus soprou fôlego de vida. Quando Adão abriu os olhos, a imagem que ele teve foi a imagem de Deus. Ali ele era a primícia da criação de Deus. E a partir dali, Adão começou a se relacionar com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha para gastar tempo com ele, para se relacionar com ele. Mas o plano de Deus ainda era muito mais profundo. Mas infelizmente, o homem pecou. E uma barreira foi posta entre o homem e Deus. E Adão foi expulso do jardim, expulso da presença de Deus. Eu fico imaginando o primeiro dia de Adão fora do jardim.
quando entardeceu, ele não mais tinha a presença de Deus. Dentro do coração dele tinha um grito de saudade, saudade do seu Criador. Ele nem conhecia Deus ainda como Pai, mas Deus como Criador. Mas uma barreira o separou, o impediu de se aprofundar em relacionamento com Deus. Mas o próprio Deus também, a Bíblia diz, assim que o homem pecou, Deus veio no jardim e Deus fez uma pergunta: onde você está, Adão? Essa pergunta não é uma pergunta, talvez seja uma pergunta retórica, porque Deus de fato sabia tudo o que tinha acontecido já, mas Deus estava expressando o coração dele, o desejo dele de ter o homem dentro da sua família, como parte da família de Deus, e o pecado interrompeu isso. Mas Jesus veio, a Bíblia fala que ele veio, ele foi enviado por Deus. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados, para quebrar a barreira, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Agora, não mais apenas como criatura de Deus, mas em Cristo Jesus nós podemos ser feitos filhos de Deus. Então, quando Jesus diz essa frase, Pai nosso que estás nos céus, isso chacoalhou o coração dos discípulos, porque eles puderam perceber que em Cristo, através de Jesus, estava aberto o caminho para que eles pudessem entrar na presença de Deus, não mais como criatura, porque como criatura nós podemos usufruir daquilo que Deus criou, mas como filhos nós podemos usufruir daquilo que Deus é. E Jesus foi a manifestação desse Deus amor que quebrou as barreiras para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Isso tudo fez os discípulos entenderem o que Jesus disse, por exemplo, em João, que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque não tem um outro acesso para chegar até Deus a não ser através de Jesus Cristo, porque Ele é Deus encarnado, que morreu, quebrou a barreira para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Então nós temos hoje no mundo criaturas, pessoas que são criadas por Deus, mas nós temos aqueles que através de Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. E todo homem herdou de Adão esse grito no seu interior, essa saudade, essa vontade de conhecer a Deus. E por causa disso, as religiões tentam aproximar o homem de Deus, mas a religião não é capaz, porque a única forma de nos achegarmos a Deus é através de Jesus Cristo, porque o próprio Deus vem atrás de nós para nos aproximar com Ele através de Jesus Cristo. E a segunda parte que nós vamos discutir hoje aqui dessa oração do Pai Nosso, que Jesus pega a segunda frase e ele diz o seguinte: santificado seja o teu nome. O que significa isso? Como santificar o nome de Deus? Tem uma história de um homem que um dia entrou no barbeiro para cortar o seu cabelo, fazer a barba, e ele começou a conversar com esse barbeiro, e numa altura da conversa o barbeiro falou: eu não acredito que Deus exista. E o cliente perguntou: mas por que não? Ele fala: é só você olhar para o mundo, se Deus existisse, por que tem tanta desgraça? Por que tem tanto sofrimento? A vida humana é um sofrimento só, então não é possível que Deus exista. E o cliente, ouvindo tudo isso, para não entrar em discussão, ele resolveu ficar quieto, terminou o corte de cabelo, fez a barba, ele saiu na porta, e a hora que ele saiu, ele viu um mendigo com o cabelo bem grande, sujo, aquela barba sem fazer também. Ele olhou e voltou correndo e falou para o barbeiro: ah, eu não acredito que barbeiro exista. E o barbeiro falou: como não? Eu estou aqui, eu acabei de cortar o seu cabelo. E ele falou: se barbeiro existisse, não tinha pessoas como aquele mendigo ali, com aquele cabelo, com aquela barba. E o barbeiro falou: não, peraí, barbeiros existem, mas ele precisa sair de lá e vir aqui para que eu possa cortar o cabelo dele. Nessa hora, o cliente pegou o gancho e falou exatamente assim: a maldade do mundo tem caído na conta de Deus, nas costas de Deus. As pessoas dizem que Deus virou as costas, que Deus não quer saber de nada, ou até que Deus não existe. Mas Deus existe sim, e Ele abriu a porta para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, mas é uma escolha nossa, é uma escolha de cada ser humano. Então, quando nós entendemos essa verdade, João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos essa verdade, nós nos
achegamos a Deus através de Jesus Cristo, e aí o nome de Deus é santificado na terra. Cada vez que alguém encontra Jesus, encontra a vida, o nome de Deus é santificado na terra. Cada vez que alguém é curado de uma maldição, de uma enfermidade, o nome de Deus é santificado. Cada vez que alguém é liberto, o nome de Deus é santificado. Cada vez que uma família é restaurada, o nome de Deus é santificado. E assim nós encerramos aqui essa segunda parte da nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que nós possamos ser esse agente de santificação do nome do Senhor Jesus e que você possa hoje santificar o nome dele, abrindo o seu coração para receber essa palavra e para receber a vida de Deus. Deus abençoe.